Boa noite, amados irmãos. Paz seja com todos, amém. Você pode se assentar. Aleluia. Meus amados, eu quero compartilhar com vocês, uma forma breve, porém, acredito, eficaz pelo Espírito de Deus, uma palavra nesta noite que fala sobre a fé. E não somente a fé que nós temos, a fé que nós desenvolvemos no Senhor, mas essa fé que em algum ponto da nossa caminhada ela é tirada de nós, ela é roubada, né? Ela se ausenta, vamos dizer assim. Se quiser pôr um fundo para mim, obrigado, tá? Outro nível, né? E eu queria que você, para embasar tudo isso, começarmos como base nisso tudo, queria que você fosse comigo lá no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. É um texto conhecido, uma história, vamos dizer, de certa forma empolgante. Talvez toda vez que alguém leu isso, essa passagem, pensou assim, oh, eu queria estar lá para ver, ou no mínimo queria ver, né? Ou queria ter sido eu, o cara ao pular do barco. Esse texto fala sobre a história de Pedro, né? Mateus capítulo 14, versículo 22. O texto começa dizendo assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho em um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. O Senhor disse: Pedro, se és tu, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo. Começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Amém? Eu quero fazer mais uma oração nesse momento. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, Senhor, nós estamos aqui por causa de Ti e para Ti, Senhor. Então eu quero clamar a Ti pela Tua graça, misericórdia, Senhor, ao tratar, ao falar com os meus irmãos. Que não seja o meu querer, nem o meu falar, Senhor, nem o meu pensar, nem o meu achismo, Senhor, mas a Tua palavra por si só, Senhor. Ela é completa, e eu quero Te pedir, dai-nos discernimento, entendimento, Senhor, para falarmos sobre ela nesta noite, falarmos um pouco sobre fé, Senhor, no nome de Jesus, amém. Eu coloquei como texto, como ladrão da fé, porque, amados, não tem como, quando eu leio esses textos que trazem uma história, né? Eu fico imaginando como as coisas devem ter acontecido. Eu fico tentando me teletransportar. Até quero já indicar para os irmãos, não sei se assim, tem um conteúdo que não é 100%, mas vale a pena, é algo saudável para ver, uma nova série que está sobre Davi agora. É muito legal, muito bem feita, de uma qualidade assim, surpreendente. E eu gostaria peço ao Senhor para que hajam mais coisas assim, né? Por exemplo, momento Pedro, eu fico tão olhando aquela série, vendo Davi derrubando o gigante, enfim, tudo aquilo, eu fico imaginando, quando eu leio o texto, eu fico imaginando então como seria Pedro, né, nas águas. Eu particularmente morro do medo de mar, não sei nadar.
Então eu nem me imagino. Eu, por mais fé que eu tivesse, ia dizer: Jesus, vem aqui, vamos bater um papo. Vem vindo, Senhor, acredito que seja o Senhor mesmo. Né? Então eu fico imaginando tamanha ousadia e tamanho pico de fé que Pedro teve naquele momento. Talvez não fosse uma fé linear, uma fé constante que agiu naquele momento, mas um pico de fé, né? Uma mistura de emoções, né? Ó, um fantasma! Não é fantasma, é Jesus. É Jesus. Então deixa eu ir aí. Né? Emocionado com a situação, e Jesus vem. E quando eu imagino isso, eu imagino que tamanha a fé de Pedro para sair do barco. Eu não sei se ele desceu do barco, nem quando a gente desce numa piscina assim, né? Ou se ele pulou. Eu não tenho ideia. Imagino que o barco não estivesse tão próximo à água, deve ter uma altura. Enfim, então todas essas coisas eu imagino. E quando eu imagino isso, eu fico imaginando tamanha fé de Pedro nessa situação. Porque a Bíblia diz que o vento já balançava, já existia um vento, já existia algo acontecendo no movimento do mar, ok? Então Pedro, ele se lança até ali. E aí todos nós, eu e você, somos, provavelmente a gente pensa assim: uau, que fé inabalável. É tudo que eu preciso, Senhor, me dá a fé que Pedro teve, que fez ele saltar do barco. Amados, na maioria das vezes nós temos fé assim. Deixa eu te dizer, quando alguém olha para você e fala assim: nós estamos com um problema, nós precisamos resolver uma situação, você, a primeira coisa que você faz como um bom cristão: Deus vai prover. Quantos já não disseram? Fulano está morrendo no hospital, Deus vai curar ela. Aí você recebe a notícia um pouco mais à frente que a pessoa foi para a UTI, está quase morrendo. O que acontece com você? O que acontece com sua fé? É o vento soprando. E aí você começa então a olhar para onde você está, olhar para a circunstância. Ou é muito fácil a gente ter uma fé baseada nas dores, nas situações dos outros, mas quando fala do nosso filho, eu estava, esses dias, saí para ver um negócio, eu, a Dani e o Samuel à tarde, e fui até o shopping para fazer algo, e o Samuel começou a reclamar de algumas dores, e andar. Eu achei que ele estava com preguiça de andar. Eu falei: vamos, filho, vamos. Não, pai, eu estou com fome, e eu estou conseguindo andar direito. E assim, eu achei que ele estava fazendo mãe. Eu falei: filho, por favor, né? Daqui a pouco você já vai comer, anda direito. Porém, aquilo foi se estendendo, e aí eu achei o maior indicador disso tudo, de que ele estava doente, é que quando ele foi comer o Mac, ele não conseguiu comer direito. Eu falei: não, está morrendo. Pensei comigo. Um segundo indicador de que ele estava muito ruim é quando eu olhei para ele e disse assim: filho, você quer ir no hospital? Ele: quero. Morre de medo do hospital. Morre de medo de tomar um pique. Não sei quem ele puxou, né? E aí, nesse momento, a fé do pastor, a fé do líder, que é exercida sobre os filhos dos outros, que é exercida sobre os irmãos, ela começa a sentir o vento soprar. Amados, talvez você não, mas eu estou falando de uma experiência minha. Porque você começa a pensar várias coisas. Na mesma hora eu fiz uma consulta breve do que poderia ser, e aí já apareceu apendicite, já apareceu uma série de coisas. Eu falei: Senhor, né? Os ventos começaram a soprar. Peguei o Samuel no colo e andei com ele um bom trecho, e fomos para o hospital. Daqui a pouco a Dani foi com ele atrás, e por incrível que pareça, ela começou a investigar. Filho, aqui, ele sentiu que a calça dele estava muito apertada, afrouxou, e ele começou a dizer que tinha aliviado. Só que nesse período eu comecei a orar. Eu falei: Senhor, né? Em nome de Jesus, Senhor, eu fiz o meu papel de cristão, exerci minha fé, e comecei a orar: Senhor, eu declaro que essa dor vai embora, em nome de Jesus, tudo isso. Porém, Samuel foi melhorando, a Dani tirou a calça que estava apertando demais. Eu estou querendo trazer uma introdução, amados. E aí, saímos dali, passamos pelo hospital infantil. Meu pai, já estou melhor, não precisa. Acho que veio o medo. Quem que nunca foi curado quando estava indo para o hospital, amados? De medo de tomar uma injeção, de medo de tomar alguma coisa, né? Estava ruim, quando chegou no hospital, viu aquela fila enorme, você falou assim: não, já estou me sentindo melhor. O Senhor já me curou, vai embora, né? Paramos o caminho e falamos: não, vamos então aqui no Shopping Miller. Não consegui ir lá no Garten, vamos aqui. Saímos, levei ele um pouco no colo: pai, preciso ir no banheiro.
chegou no banheiro e começou a passar mal, ficou branco, verde, azul. Eu falei, Dani, tem uma coisa errada. Peguei ele no colo de novo, agora vamos para o hospital. Fomos para o hospital. Chegou lá, fiquei no carro esperando, só podia entrar a Dani. Daqui a pouco, 1 hora, a Dani mandou mensagem, vida, estamos liberados. Falei, glória a Deus, o que aconteceu? Daí ela já veio rindo. Vida do céu. Samuel não está assistindo a live, né? Samuel soltou um negócio lá. Foi uma libertação lá naquele... Foi curado na hora. E depois que ele soltou, que subiu aquele negócio, quase me matou, ele... Mamãe, já estou bom. Vamos embora. Então eu não sei se foi libertação na vida dele. Não sei se foi a oração. Eu sei que no final das contas estava todo mundo no barco com Jesus, indo embora para casa. Você entende? Mas a gente é tentado a pensar que não foi nem a oração, ou que foi isso ou aquilo, ou um remédio, amados. Vocês entendem? O que eu quero trazer é que muitas vezes nós iniciamos muito bem com a nossa fé. Diante de uma situação, quando a gente quer entrar num negócio, quando a gente está passando por uma situação, ou até quando a gente deseja um bem, deseja alguma coisa, um milagre de Deus, a gente se coloca em oração, a gente pede ao Senhor, e a gente pula do barco. E a gente pula do barco, e além de pular do barco, a gente dá alguns passos em direção a esse ato de fé, sustentando a fé. Mas como sempre, em muitas coisas na nossa vida, em quase todos os dias, os ventos vão soprar em nossa direção. Mesmo com Jesus mais adiante. Impressionante como é difícil, às vezes, manter o foco em Cristo. E para deixar claro isso, eu quero ler para vocês o que está em Hebreus, que quase todos os irmãos já sabem, que é a base da nossa fé, que é o texto que nos dá como esperança, que diz que, Hebreus capítulo 11, do versículo 1 ao 6, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio da fé, foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado e pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Amém? Então deixa eu te dizer, quando a gente olha para Pedro e Jesus olha para ele, acredito que o coração de Jesus, ou como Senhor e seu mestre, quando ele fala assim, venha, e ele vê que Pedro toma uma atitude, acredito que como um bom pastor, como um bom líder, vê uma ovelha se posicionando com um ato de fé, se posicionando na obra de Deus, a gente se enche de alegria. É tão interessante que com os adolescentes que eu trabalho, às vezes quando um adolescente me procura e fala assim, tio, alguma coisa está me incomodando, Deus tem falado comigo, e eu quero fazer algo na obra. Eu tenho desejo de pregar, eu tenho desejo de cantar, tio, sabe tocar alguma coisa? Não. Sabe cantar? Não. É tudo que você precisa. Desejo e fé. Né, mulher? Era assim, né? Sempre foi, né? Tio, eu tenho vontade de pregar. Você já pregou alguma vez? Não. Você tem lido a Bíblia? Um pouquinho. Então tem que ler mais. Mas vamos lá. É tudo que a gente precisa, é desejar no Senhor. O nosso desejar no Senhor, ele pode ser tido como uma fé. Quantas coisas você tem desejado, achando que é um desejo, mas na verdade é a sua fé sendo movida dentro de você? Porém, ele começa a caminhada, ele vai seguindo e de repente, sopra o vento. A Bíblia diz que ele tem medo, que ele olha para o vento e ele tem medo.
Meus irmãos, eu não sei você, mas muitas vezes fica mais fácil exercer a fé por coisas muito grandes e longínquas, porque eu posso até dar uma justificativa que não aconteceu porque está longe. Um dia eu vou comprar uma Ferrari, em nome de Jesus. Aí tem aquela chargezinha que Jesus para do lado e diz assim: tira o meu nome desse negócio, compra no teu nome, vai trabalhar, arruma dinheiro, não compra no meu nome não, compra no teu nome. Por quê, amados? Porque talvez dentro da minha expectativa de fé isso vai demorar, fica longe. Agora quando eu falo assim, eu preciso adquirir algo para amanhã, que eu boto o meu joelho no chão, e eu preciso uma resposta do Senhor, eu tenho dificuldade com esse tipo de fé, porque é uma fé que precisa ser provada, para hoje, para amanhã. Eu não sei você, mas às vezes eu penso nisso, que é muito mais fácil eu exercer minha fé para questões longínquas, coisas que estão mais distantes, do que para as coisas que são para agora. Se eu precisar aparecer alguém agora aqui, começar a falecer na minha frente, o que eu faço? Eu oro ou eu chamo a ambulância? Os dois, de preferência, né? Se Jesus não quiser salvar, pelo menos eu tiro a culpa das minhas costas, eu pedi socorro. Mas você entende isso? Tem alguém, amados, que está com uma doença, que está condenado, vai morrer aos poucos. Não, vamos orar, ele vai ser curado. Aí eu oro todos os dias. Mas eu não me arrisco a orar pela pessoa que está infartando ali na hora, eu quero socorrer ela para poder... Você entende isso? Estou dando um exemplo simples, talvez, mas muito prático, de que às vezes nós fugimos desse confronto de fé no dia a dia. Quando alguém está do nosso lado e diz que tem uma dor de cabeça, ou diz que está passando por alguma coisa no trabalho. Eu, graças a Deus, tenho tido algumas oportunidades no trabalho de falar do Evangelho. Não paro de trabalhar para falar, mas em meio a algumas coisas que vão acontecendo, não sei porque as pessoas começam a falar dos seus problemas, e eu não gosto de falar muito, e aí eu começo a falar então das coisas que Jesus já fez na minha vida e tem feito até hoje, e quando eu menos espero, eu tenho, graças a Deus, hoje essa liberdade, a empresa me permite isso, eu paro o que eu estou fazendo e eu começo a orar pela pessoa. Aí a pessoa chora, a pessoa, ai que vergonha, eu estou chorando. Eu falei, fica tranquilo, não é a primeira, está tudo certo, porque a gente precisa exercer uma fé emergencial, uma fé instantânea, uma fé para esse momento, e que seja uma fé um pouco mais duradoura, que se prolongue por um período a mais, por um tempo a mais, quando os ventos soprarem. Você quer ver eu quero citar um exemplo, situações minhas, um exemplo de fé. Eu não era muito bom e nem sou até hoje com tecnologia, pastor. Mas quando eu comprei um celular e botei um pacote de internet, né? Eu nunca tinha visto isso na minha vida, sempre que ele botava crédito, usava aquele, aí ficava um tempão sem, daí eu botava. Aí botei uma conta, tem crédito sobrando para honra e glória do Senhor, tem internet, agora a gente nem usa mais o crédito, a gente só quer usar a internet, né? Eu nunca vi disso. E aí falaram, um dia me ensinaram que dava para mim rotear minha internet para alguém. Falei, opa, Senhor, uma oportunidade boa nesse negócio. Fui lá e botei uma senha na minha internet, Jesus te ama. Já faz tempo isso, alguns anos. Na esperança de que um dia as pessoas iriam me pedir a internet emprestada. E eu poderia olhar para elas e dizer assim, quando elas me dissessem, qual que é a senha? Jesus te ama. E está tudo certo, vários adolescentes me pediram a senha. Quando eles me pediam a senha, eu falava, Jesus te ama. Eles falavam assim, tio, por favor, né? Eu já sei, qual que é a senha? Eu falei, Jesus te ama. Tá. Mas aconteceu algo esses dias que foi, eu acho que o principal motivo de um dia eu ter colocado essa senha. Eu estava na padaria com a Dani, levando ela para o trabalho de manhã cedo, e o Samuel. E eu estou sempre, não sei porquê, mas sempre muito atento a situações como essa, e eu vi uma mulher com uma dificuldade no caixa de pagar a conta, e com o celular, e abria, tirava, e nós esperando, e daqui a pouco ela, um pouco aflita, saiu, para que a gente passasse, e ela perguntou para a mulher do caixa, moça, eu não estou conseguindo abrir minha conta, você não tem internet aqui? E na hora, me deu um estalo, falei assim, eu tenho, você quer? Quero. Falei, está escrito aí Carlinhos. Ela, tá, achei. Qual que é a senha? Eu olhei para ela e falei assim, Jesus te ama.
Pastor, foi como se Jesus tivesse descido ali e abraçado aquela mulher. Ela abaixou a cabeça e começou a chorar. Para honra e glória do Senhor, eu estava com a Dani, né? Dani já entendeu na hora, agarrou a mulher dentro da padaria, começou a orar, abraçar ela e fazer carinho nela, e a mulher chorava copiosamente, por causa da senha da internet. Eu tenho certeza de que o Senhor fez algo poderoso na vida daquela mulher naquele dia, naquela manhã, pela fé. Eu acredito que essa fé instantânea, momentânea, que a gente precisa resolver a coisa na hora, amados. Mas a nossa maior dificuldade é quando a gente precisa caminhar em fé, se manter nesse período de fé, tomar atos de atitudes de consequência, continuar tomando atitudes diárias todos os dias de fé, e não apenas um pico de fé, porque é isso que nos leva aos céus. Aleluia. Romanos capítulo 10, versículo 16 e 17, ele vai dizer exatamente aquilo que sustenta a nossa fé, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Se você puder ir comigo lá em Romanos 10, Romanos 10, 16 ao 17, vai dizer assim: no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Eu quero orar nessa noite por uma extensão de fé, ou por um ato de fé. Com certeza, se não todos, muitos de nós aqui estão precisando exercer sua fé no dia de hoje, ou por si mesmo, ou por alguém. E eu creio nisso, eu creio que Deus pode mover as águas. Além de colocar um anjo para mover as águas, o próprio Jesus pode descer e passar por nós e dizer assim: ei, o que você está fazendo aí? Estou esperando a água se movimentar, Senhor. Não precisa mais esperar. Vem cá, dá tua mão, levanta, pega o teu leito, vai embora. Eu creio nisso, amados. Não só, eu tenho, e quase todos os irmãos sabem, eu e tia Dani temos vivido uma jornada por uma enfermidade que tem açoitado a vida da tia Dani, mas nós temos vencido todos os dias. Todos os dias, em nome de Jesus, a gente precisa exercer essa fé. Às vezes é uma fé na madrugada, quando ela geme de dor. Às vezes é uma fé pela manhã, quando eu vejo que ela saiu para trabalhar, e eu pego ela, eu glorifico o nome do Senhor, porque ela venceu mais um dia. E é fé sobre fé. É fé no dia que o Senhor me deu a minha casa. Estava compartilhando, e sabe, deixa eu te falar o que é mais curioso, amados. Quando eu e você exercitamos essa fé contínua, as pessoas que estão ao nosso redor passam a experimentar dessa fé também. Nós despertamos nas pessoas essa fé. Eu me lembro que quando o Senhor nos deu a nossa casa, e nós estávamos no processo de construção, de negociação, e o Senhor foi nos direcionando com todo aquele vento que estava soprando, com todas as coisas que aparentemente pareciam que iam dar errado, e hoje eu olho para casa e eu vejo: Senhor, tua mão está nesse lugar. Isso aqui é um presente teu para nós, Senhor. Mas havia pessoas que estavam caminhando conosco, que naquele mesmo período, pastor, tiveram a coragem de investir e comprar sua casa própria, porque elas foram movimentadas. Eles testemunharam isso para a gente, que eles foram movidos pela nossa fé, a também fazer um ato e adquirir o seu próprio imóvel. Então, quando eu e você tomamos atos de fé, eu preguei para concluir, nós orarmos, eu preguei nesse sábado que passou: quem você convidaria para entrar na fornalha com você? Falando de Sadraque, Mesaque e Abednego. Claro que numa linguagem para os adolescentes, mas eu digo que
Quem são as pessoas que caminham com você em fé, que quando o mundo diz para você se ajoelha, e você tremer na base, são as pessoas que vão dizer assim: nós estamos aqui, não ajoelha não, fica de pé, se for para ir para o fogo, vai todo mundo, eu vou contigo. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que vão movimentar você, que vão te segurar, te sustentar em fé? Existem jornadas, amados, que a gente vence sozinho, mas outras que é em conjunto, é com a oração dos irmãos. Então, baseado nisso, eu queria convidar você, queria que você pensasse aí. Alguns irmãos nós conhecemos, sabemos que há uma jornada, um desafio já de fé a ser vencido. Mas você que está aí no banco, que ninguém sabe qual que é a tua dificuldade, aonde você quer chegar, se é uma bênção financeira. Amados, nós não precisamos, às vezes, quando a gente fala de milagre, de fé, a gente não está falando só de doença, de cura, a gente está falando de casa própria, a gente está falando de carro, a gente está falando de um emprego novo, de uma remuneração melhor, a gente está falando de várias outras coisas. Um milagre, por exemplo, que eu preciso viver agora é tomar mais vergonha na cara e comer melhor, para ter uma saúde melhor. Esse é o milagre que eu estou buscando. Você entende? Então, assim, eu não sei o que você precisa, mas eu quero te desafiar a pular do barco nessa noite. Vem para frente, vamos orar. Não importa o vento que está soprando aí, em nome de Jesus. Jesus está ali, está perto. E ainda que você não consiga caminhar até o final, o Senhor, Ele é poderoso para te erguer no meio desse negócio e dizer assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas está tudo certo, vem aqui comigo, eu vou te levar para um lugar seguro. Amém?